Muito bem, gente. Hoje, dia 10 de abril, a gente segue lá com as revisões de banco de dados para o ENAD. Eu já iniciei a gravação, né, e são 7h35. Eu vou começar até em respeito, né, ao Abner, ao Marcelo e ao Lucas, que já estão presentes. Tá? Não adianta ficar esperando, porque aí seria injusto com aqueles que chegaram no horário. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu abrir minha câmera. Ok. Só vou fazer uma troca aqui. Pronto. Pois bem, na semana passada nós não tivemos revisão, né, por conta aí do feriado. Só que na semana anterior, lá no dia 27, vocês responderam uma outra sequência de perguntas, né, e aí vocês perceberam que, e não é proposital, é natural, tá, que as notas elas deram uma queda, né, comparado com o primeiro. Até porque o primeiro realmente tinham questões mais entendíveis para vocês. Na semana passada, né, vocês tinham coisas ali que elas eram um pouco mais complexas. Então, conforme vão passando as semanas, vocês vão lidando com coisas que vocês ainda não viram ou não se lembram, né, e com a forma de escrita um pouco mais confusa, né. Isso é natural porque as perguntas que vocês vão responder durante o ENAD, elas são extensas, né. Você já está cansado de estar fazendo a prova. E você ainda tem perguntas longas para você entender daquela pergunta o que que é desejado. Então o que eu tenho feito com vocês é uma forma de treiná-los a vocês conseguirem, mesmo com o tempo passando, vocês manterem a concentração, né. E eu já disse, né, não adianta querer responder rapidinho para terminar, porque aí eu vou fazer outra coisa, né. Você precisa disciplinar seu cérebro a se exaurir, né, ele vai se cansando, e mesmo cansado você tem questões aí a tratar. Algumas você vai ter que ler e entender o que está sendo pedido, né. Hoje vocês têm 2 ou 3 questões que ela tem uma lista de comandos, você tem que olhar aquela sequência, entender o que ela está fazendo, né, para poder responder, né. Então, assim, o nível de concentração de vocês, ele vai sendo exigido, tá. Só que em paralelo, e é isso o combinado que vocês têm com a coordenação, vocês não podem simplesmente achar que, respondendo aos questionários, vocês já estão totalmente preparados, né. É exigido de vocês um tempo de preparação, de leitura, né. Eu coloquei para vocês já alguns materiais complementares que eu não vou ficar lendo com vocês, né, seria desperdício de tempo de vocês, mas vocês têm que ler. Então vocês têm que montar um plano de estudo, né, ao longo dessas semanas que vêm, que seria o tempo que vocês iriam se dedicar a fazer o TCC, a elaborar, a codificar, né. Esse tempo todo que vocês iam usar, ele não foi tirado de vocês e vocês estão livres, eu posso não fazer um monte de coisas agora. Em verdade, esse tempo você precisa estar se atualizando, né, vocês se comprometeram a estar estudando, em contrapartida foi retirado de vocês uma atividade. Então é necessário o tempo de estudo de vocês. Tá? Hoje eu quero reforçar que é importante vocês lerem, eu estou até compartilhando com vocês aqui, daquele livro que está lá no material de apoio do AVA, não se esqueçam disso, né. A estrutura do curso, né, da disciplina de TCC, ela continua, mas aí depois que a gente definiu, né, que faria revisão do ENAD, eu estou colocando, vocês têm 3 materiais aqui de revisão. Um livro completo, né, que por vezes eu volto nele, eu vou voltar já já. Você tem aqui uma sequência que era do dia 20 do 3, que era de conceito de banco de dados, a origem lá de banco, né, o que que trouxe, banco de dados para a gente, quando surgiu, quais são as primeiras premissas.
E eu estou evoluindo, tá, eu estou já, né, procurando focar um pouco mais, que aqui é a revisão do dia 27/3. Eu estou procurando passar um pouco mais com comandos SQL com vocês, porque em provas anteriores vocês fizeram uma e viram, né, tem perguntas que podem ser sobre SQL, né, e não é select asterisco from tabela, é o SQL com alguma cláusula a mais, com agrupamento ou conjunção, ou com ordenação, ou com agregação, né, com uma contagem, com média, com máximo, com mínimo, enfim, né, variantes do comando SQL, que a gente sabe que é poderoso. Então tem um material também aqui, eu não sei se vocês viram, tá, precisam ver, tá. Eu vou reforçar do livro, estava até aqui, eu vou aumentar um pouquinho para vocês, né, normalização, né, que tem a ver com a forma como a gente está colocando os dados estruturados dentro do banco de dados, né, são as formas normais. Então vocês precisam ler esse capítulo 6, né, que ele vai trazer com exemplos, né, vai falar um pouquinho de engenharia reversa. Então, se um banco está padronizado, está normalizado, é fácil a gente recuperar o conteúdo dele, tá. É isso que fala o capítulo 6. Então, precisam ler, a leitura, né. De novo, eu não vou ficar lendo aqui conceitos com vocês, tá. Posso sim, né, em algum momento, caso vocês queiram tirar as dúvidas, né. Nas correções de vocês, todas elas, quando vocês submetem, o próprio ambiente já te indica, e por isso que eu tenho feito múltiplas escolhas, porque a prova de vocês, do ENAD, ela é múltiplas escolhas. Ele já traz para você a resposta correta, mas vocês precisam visitar de novo, né, aquele exercício e olhar o que que eu errei, né, que conceito que eu não tinha. Eu já pedi para vocês, não façam essas provas com um chute, né, "Olha, se tudo correr bem eu vou tirar uma nota acima de 7". Não, você tem que olhar para aquilo e principalmente e tem perguntas que eu coloco realmente proposital, tá. Que eu não sei disso aqui? Né, por que que eu não consigo responder? E aí a gente pesquisar e buscar material e buscar definição com relação àquilo que vocês não sabem, tá. Na atividade de hoje, tem 2 ou 3 questões que fala sobre, eh, mineração de dados, né, que já tem um nível um pouco acima do que a gente estava fazendo de banco tradicional, mas é um assunto ligado a banco de dados, né. Hoje a gente tem muita coisa falando de big data, né, de grandes depósitos de dados. Então, eu trouxe 2 ou 3 perguntas que falam um pouquinho sobre data mining, né, sobre mineração de dados, sobre descoberta de dados. Mas a ideia de trazer essas questões não é para: "Ah, Chicão quer abaixar a nossa nota, né, no simulado". Não é isso, é que é para vocês perceberem que tem coisas atuais que elas podem ser perguntadas, né. Não tenho dúvida que, se não fosse pelo uso de big data, a gente não conseguiria, nessa etapa, né, de pandemia, já há 1 ano, todo mundo quase louco, a gente não conseguiria tantos dados, né. Por que que tem tantas aplicações surgindo? Olha, quantos dias falta para você ser vacinado, qual que é o volume de vacinas, qual que é a população, né. E aí a importância do banco de dados, ela está nos bastidores, né. Como é que eles fazem hoje? A partir dos dados do último censo, que está guardado em algum lugar, é que eles conseguem saber qual que é a população com 70 anos, com 68, com 67 por município, para poder, a partir dessa informação, fazer distribuição de doses. Então, são coisas que a gente não percebe, mas trabalhar com grandes volumes de dados, hoje, está sendo essencial para direcionar as ações que estão sendo tomadas. Tá, então, por isso que eu coloquei 2 ou 3 questões que falam sobre data mining, né, sobre mineração de dados para vocês, tá. Eu estou com a sensação, e aí é só a sensação e eu preciso falar, né, que tem alguns de vocês que estão respondendo as questões muito rápido, sem ler direito, só para acabar a atividade. E de novo,
Não é essa a intenção, tá? A intenção é que vocês leiam, que vocês, de repente, pesquisem um pouquinho cada pergunta. Poxa, mas o que que é isso? Né? É uma forma de vocês estudarem. Então eu estou impulsionando vocês para estudarem, né? E tem algumas coisas que você vai olhar e falar: "Poxa, como é que seria esse comando?". Então vocês têm que entender como ele funciona, tá. Tá sendo um misto, é a preparação para o ENAD sim, a revisão para o ENAD sim, mas profissionalmente eu estou procurando abrir um pouco a cabeça de vocês. Deixa eu ver, Lucas, apareceu o seu pop-up aqui? Isso, mas é isso mesmo, tá, Lucas? O que que vai acontecer daqui a um tempo, né, talvez no final do semestre, um pouquinho antes do final do semestre. Cara, vocês vão ter um grande simulado, que vai ser a junção de tudo que vocês fizeram, né, e aí sim a gente vai ver a evolução de vocês do início até o momento atual. Vocês conseguem acessar as provas anteriores. Então, né, o que o Lucas acabou de colocar serve para todo mundo, né. Acessa a prova anterior, verifica onde você errou, e aí vai pesquisar aquilo, né. O que que é isso aqui que eu não entendi, né. Tem termos que vocês ou não se lembram ou realmente não viram, porque a área de banco, ela é muito ampla. Então realmente, Lucas, é saudável fazer isso, né. Da semana passada, né, do dia 27, tem comandos SQLs ali que vocês podem usar no dia a dia, só que você não sabia que podia fazer. Então tragam isso também, né, pra atividade de vocês, para o profissional, né, e não pensando só no ENAD, tá. Então hoje o questionário de vocês tem 15 questões, ela tem um misto, tem SQL, tem um pouco de mineração de dados, de data mining, tem um pouco de normalização, então ela está meio misturada, né, até para a gente não esquecer, porque não é porque você já respondeu um que tinha conceitos básicos que eu não posso te perguntar conceito básico de novo, né, porque se você rolar atrás, agora talvez você tenha que acertar, tá. Uma coisa sem a gente se preocupar com nomes, né, até porque por conta de LGPD, né, os dados de vocês têm que ser preservados. Vocês viram ontem que a Maria já tem lá as estatísticas de vocês, mas ela não pode divulgar sem autorização. Por isso que eu rapidinho pulei para cá, né. Ó, a média geral de vocês está aqui em cima, ó, média 6, tá. E são atividades que eu sempre crio valendo 10 pontos. Então percebam, comparado com o anterior, a gente teve uma queda, só que é natural, porque esse aqui estava mais difícil. E aí, né, sem citar nomes, ó, nós tivemos alguém com entre 2,5 e 3, muito baixo, né, seja quem for, tá, não importa, e aqui eu não estou falando de nomes. Quem teve essa média precisa se dedicar um pouco mais ou, né, e aí é por isso que eu fiquei com a impressão de que às vezes faz rapidinho tentando acabar e vai no chute. Então cuidado, né, quem está com essa faixa aqui. Alguém entre 5 e 5,5, né, que ainda também é baixo, tá. E de novo, eu não estou falando de pessoas, estou falando de resultado. E daqui, né, da linha de corte para cima, a gente está um pouquinho melhor, né. Algumas pessoas, ó, 2, 4, 6 pessoas flutuaram entre 6 e 7,5, né. Mas percebam, né, que a partir de 7,5 a gente não teve ninguém, ó, tá. E a gente vai olhar isso, né, nas próximas semanas e vamos olhar o acumulado, né, só que já é fato, tá. Esse aproveitamento aqui, ele é inferior, deixa eu ver se ele volta aqui, voltou. Esse aproveitamento, ele é inferior a aquele nosso simulado anterior. Vamos ver como é que estava ele?
olha só, no primeiro, né, que empolgou muita gente, vocês partiram de 6, ó. Então a gente não teve nada abaixo de 6. Volto a falar, o último que vocês fizeram era mais difícil do que o primeiro, tá. Que aí a gente já teve o primeiro era conceito, né. No segundo a gente já falou mais de SQL. Só que a gente flutuou bem, ó, a partir de 6, a gente chegou até 10, né. E assim, eu não estou medindo vocês por nota, tá. E nem estou querendo motivar ou desmotivar por conta da nota. Só que vocês lá no ENADE, o resultado que importa é a nota, tá. Enquanto eu, né, conduzindo o banco de dados com vocês, o que me importa é o crescimento profissional de vocês, lá no ENADE eles não olham isso, né, o critério lá é a pontuação. Por isso que eu estou destacando aqui, né. E aí com a atividade de hoje, vamos ver como é que vocês estarão, ok? Lembro, até porque a gente está gravando, né, essa conversa, a presença de vocês ela é registrada aqui, né, nessa explicação geral e na entrega dos formulários, tá. E como vocês têm um combinado, né, pode ser, e aí eu não tenho certeza, que um dos critérios de nota de vocês é a participação. Ok? Então, né, agradeço aí ao Abner, ao Marcelo e ao Lucas, né, pela presença, pela dedicação, pelo cuidado com o horário, tá? E, salvo engano, né, o questionário de hoje já está aberto para vocês. Deixa eu conferir aqui. Tá aberto. Já está aberto? Então, boa sorte a vocês. Vou estar por aqui, tá? Precisando, vocês me chamem, né? Finalizando a atividade, segue a vida, aproveita o tempo de vocês para estudar, tá? E eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito importante. Mesmo vocês não tendo que fazer TCC, né? E aí eu vou usar o Lucas como exemplo, né? Que é quem está mais próximo a mim hoje, né? O Lucas está percebendo que ele precisa estudar, né? Que ele precisa ganhar conhecimento, que ele precisa ganhar corpo para poder profissionalmente estar atuando. Mas, gente, no caso, né, Lucas, é natural isso, tá? Você está num processo de formação, só que você está percebendo que, talvez até por isso que você foi buscar algumas coisas, que o conhecimento que você tem, que você já desenvolveu, ele precisa ser trabalhado e melhorado para chegar onde você quer. E é natural, tá? Por que que eu estou usando o Lucas como exemplo? Porque o Lucas eu tenho acompanhado um pouco mais de perto, né? Então todos vocês, aproveitem o tempo que vocês têm para estudar, para buscar conhecimento, para desenvolver habilidades, porque profissionalmente vocês podem voar, né? E o momento, para todos vocês, é um momento ideal. É um momento em que a área de tecnologia quer vocês. Só que aí você tem que se apresentar e tem que estar preparado, né? Ok? Então, bom trabalho a vocês. Precisando, eu estou por aqui até o final da nossa aula, tá bom? Vou finalizar a gravação também, né, para não ficar com vídeo desnecessário. Boa sorte aí.